Bom, a pergunta de hoje, em português, seria: o que é ser um devoto e por que verdadeiros devotos não se consideram devotos? Jai, Hare Krishna. O que é ser um devoto? Né? Bom, devoto é uma pessoa que desenvolve devoção por Krishna, né? E antes disso ele desenvolve devoção por Guru Vaishnava. Isso é um devoto. Um devoto ele vai sempre estar conectado com um Vaishnava. Ele sempre vai servir sob a guia de um Vaishnava. Isso é ser um devoto. Um devoto ele nunca é independente, né? Ele nunca atua de uma maneira independente. Ele está sempre conectado. O devoto sempre se sente muito necessitado. Isso é um devoto. Por quê? Porque a devoção, o bhakti, a gente está implorando, né, pelo campo da misericórdia. Nós queremos obter a misericórdia, isso é realmente devoção. Então nós mesmos nós entendemos que não temos forças próprias, né? Ou seja, a gente não é como o Guiana, não é como Karma, não é como Yoga, que são outras disciplinas onde você vai tentar com o seu esforço sozinho, você não vai realmente precisar, né, de tanta você não quer ajuda, você não quer associação. E no Bhakti, o fundamental é a associação. No Bhakti, o fundamental é você ter amigos. Isso é muito importante no Bhakti. Sem ter amigos, sem ter sadhusanga. Sadhusanga é Krishna Bhakti Jamamula Roy Sadhusanga. Krishna Prema Jameterhu Purna Mukyang. Então o verso fala que no início, para você desenvolver o Bhakti, para crescer no Bhakti, você tem que ter sadhusanga. Sem sadhusanga você não vai. Porque tudo começa assim, Ado Shradata, To Sadhusanga. Você começa com Shraddha, então você tem Shraddha, aí você tem Sadhusanga. E sem Sadhusanga, se você não tem Sadhusanga, você não tem Bhajana Kriya. Você não tem, e se você não tem Bhajana Kriya, não tem a limpeza dos anartas, né? Então você precisa aprender a aprender. E o devoto é aquela pessoa que sempre quer aprender, sempre quer escutar. Ele se sente um iniciante todos os dias. Por quê? Porque ele vive nesse verso, né? Trinapi Sunichiná Taropi Sahishna Amanina Manandana Kirtanya Sadhari. Então ele é sempre humilde, ele sempre é tolerante ao extremo, né? Ele sempre presta respeitos, não pede respeito para si, e com isso ele consegue cantar o santo nome constantemente. Isso ser um devoto é isso, um devoto é uma pessoa que tem um apego pelo canto do santo nome, né? Ele desenvolve um apego muito grande pelo canto do santo nome, e esse apego pelo canto do santo nome provoca naturalmente um desapego pelo mundo, né? Então, um devoto não é um transcendentalista que fica abandonando as coisas sem saber, né, sem sentido, né? Então, ele pode utilizar todas as coisas para Krishna, né? E assim, Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele queria, né? Ele queria que os seus devotos, ou seja, que a sua missão fosse algo completamente dedicada a, uma, a uma elevação da consciência de Krishna usando todos os meios, né? Então, por isso ele andava de carro, ele vestia uma espécie de sei lá, de um terno, de um blazer, não sei. Ele usava sapatos de couro, ele usava o banheiro dos ingleses, ou seja, na realidade, o Prabhupada Siddhanta ele estava querendo, né, que a consciência de Krishna chegasse para todas as pessoas. Essa era a ideia. Então, isso é ser um devoto, ser compassivo, né? Apesar que o Prabhupada Siddhanta em algum momento, ele estava na floresta, né, em Mayapur. Mayapur era uma floresta nesse momento. Mayapur não tinha todas essas construções. Sempre havia muitos tigres, né? Algo assim que era um pouco na Bengala, né? Ou seja, era algo muito selvagem mesmo. E o próprio Siddhanta estava ali cantando 192 voltas de japa, estava comendo um pouco de arroz com vegetais
e não conversava praticamente com ninguém. Isso era Prabhupada Bhaktisiddhanta, mas só que ele levantou para pregar. Isso é ser um devoto, né? Ou seja, é mostrar a misericórdia, é você sentir um. Ele foi para Calcutá, que é uma cidade infernal, era como o centro de Maia, assim, considerado o centro de Maia naquela época, porque era muita influência dos ingleses, um local com muita movimentação, né? Até hoje Calcutá é assim. Mas quando a gente entende que Prabhupada Bhaktisiddhanta ele quis ajudar as pessoas, né? Então ele usou tudo para realmente estabelecer a consciência de Cristo. Isso é ser um devoto. Por exemplo, eles moravam em Calcutá, moravam numa casa assim pequenininha e depois construíram um palacete, construíram um local assim muito opulento, né, com mármore, né? E Prabhupada Bhaktisiddhanta no dia da procissão, ou seja, no dia que tiraram as deidades desse local simples e foram levar para o Bad Bazar Gaudiya Math, né? Que era como eu falei, era um templo assim gigante, com mármore, e ali cheio de quartos, né? Então aí Prabhupada, ele foi, né? Eles fizeram um cartaz, uma poesia que Prabhupada Bhaktisiddhanta escreveu, entre vários versos, tinha um verso, né? Que era Pujjaragapata Gaurava Bange, Matala Harijan Visharangi. Você está falando que os devotos, aqueles que estão apegados ao Raganuga, aqueles que estão apegados a essa concepção mais elevada, eles estão utilizando todas as riquezas, né, para Krishna. Então imagina isso, e aí ele estava falando assim, então a gente está colocando isso num local muito elevado, né, sobre nossas cabeças, ou seja, algo com muito cuidado, a gente está utilizando todas essas facilidades, né, para Krishna, ou seja, para ajudar as pessoas. Então o devoto, ele está como usando tudo, né, para a consciência de Krishna. Isso é ser um devoto. Realmente ele está se adaptando, né? Ele não está. Um devoto é uma pessoa muito flexível, no sentido que o Bhakti é flexível. Ou seja, o Bhakti, você começa a praticar Bhakti, você não precisa ter o coração puro, você pode ter o coração impuro, você não precisa fazer nem Jama, nem Niyama, nenhum processo de purificação. Você tem um coração puro, ou seja, você tem um coração puro e não ter o coração puro, isso não tem importância para o Bhakti, né? O que tem importância para o Bhakti é que você tenha fé, ou seja, que você acredite no santo nome, que você não ofenda, porque toda vez que você ofende, né, o Bhakti, ou ofende aquele que está dando Bhakti para você, isso é tirado de você. Então o Bhakti ele é tirado. Então um devoto ele está sempre preocupado com isso, né? Ou seja, em não ofender o Bhakti. Porque o Bhakti é muito generoso, sim, ele é generoso, mas se você ofende, ele deixa de nutrir a sua vida. Então, o devoto é uma pessoa que não ofende, ou seja, ele não vai cometer ofensa. Por que ele não vai cometer ofensa? Porque ele é humilde. Uma pessoa humilde, ela não ofende, né? Ela pode cometer muitos erros, ela pode ser muito incapaz, né, em muitos sentidos, né? Mas ela não ofende, ela não chega, ela não ofende, porque uma pessoa que está realmente, que é um devoto, né? Um devoto não ofende, né? E realmente, quando a gente entende, né, é que os devotos eles estão sempre ocupados, né, em satisfazer Krishna, né? Isso significa que Krishna diz, né, Matitha, Magatha, Prana, Bodhanenta, Parashparam, Katentas, Chamanitentu, Shanticha, Ramanticha. Então Krishna ele fala, né, eles estão sempre, a mente deles, a vida deles está absorta em mim. Eles estão entregando a mente e o seu prana, sua vida a mim. Krishna está falando isso, né? Então, essa é a atitude do devoto, está entregando a mente dele, está em Krishna. Ou seja, claro que a gente pode pensar, mas a nossa mente não está em Krishna, a nossa mente está em muitas coisas. Sim, ela está em muitas coisas, mas a gente quer que a nossa mente esteja em Krishna, essa é a ideia. Então você puxa a sua mente toda hora para que ela possa estar em Krishna, ou que você possa escutar o Mahamantra, né? E você tem que estar sempre falando de Krishna. Ou seja, você tem que estar ouvindo de Krishna. Isso é um devoto. Um devoto, ele tá abandonando as coisas que realmente distraem ele, né? Porque tem muitas coisas que nos distraem, né? Claro. Maia
mas está nessas distrações, né? Por exemplo, um celular, né? Ele pode ser muito bom para o Bhakti, o celular, né? Você pode dar uma aula com ele, transmitir uma live, sei lá, escutar um Harikatha, mas você também pode se desviar. Você pode perder o seu tempo com o celular, mexendo coisas, olhando coisas que realmente não tem relação com Cristo. Então, o devoto ele tem essa capacidade de selecionar. Ele seleciona, né, o que é favorável, o que é desfavorável. O devoto está sempre ocupado, né, em satisfazer a Krishna, né? Então, tudo ele vai utilizar para Krishna. Swami Maharaj Prabhupada dizia que um devoto é um oportunista, ou seja, ele não perde a oportunidade de se ocupar em serviço a Krishna, de ocupar uma pessoa a serviço a Krishna. Isso é como ser um devoto, né? Também Prabhupada, Swami Maharaj Prabhupada dizia que o devoto é um cavaleiro, né? O devoto é uma pessoa que não quer causar ansiedade em ninguém. Isso é um devoto, né? Ou seja, o devoto é uma pessoa pura. O devoto é uma pessoa que quer o bem das pessoas, uma pessoa paraduca do que ele sente, ele tem, ele percebe, né? Ele sente a tristeza, ele fica triste com o sofrimento dos demais. Quando ele vê as entidades vivas, né, sofrendo, né, no mundo material, ele fica triste, né? Ele fica como, poxa, isso é algo que realmente entristece a um devoto, né? Ele queria que todo mundo, né, pudesse ser consciente de Cristo, que todo mundo pudesse se aproximar de Cristo. Então, o devoto é uma pessoa que se sacrifica também pelos demais. Então, ele tem a sua prática individual, ou seja, ele se fortalece interiormente e daí, ao mesmo tempo, ele tenta ajudar os demais dentro da sua capacidade. Isso é ser um devoto. Guru Pramananda.